E aí? Bom, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bom Podcast e hoje é uma pauta que vai trazer vários esclarecimentos para a sociedade inteira. Eu estou aqui com a doutora Rafaela Conrado, ela é ginecologista, sexóloga e atualmente ela faz parte da equipe do SUS de transição hormonal social. Doutora, muito obrigado por vir ao Bom. Tudo bem. Eu fico muito feliz de conseguir ter trazido você aqui. É uma pauta fácil de lidar? De jeito nenhum. Por quê? Primeiro, dentro do nosso ambulatório, o paciente já demora para chegar. A expectativa deles, tem gente que chega lá, doutora, tem 3 anos que eu tô te esperando. Tem 4 anos que eu tô te esperando. Doutora, então esse tempo é complicado. Assim como eu, a maioria das pessoas que estão nos assistindo não sabia que o SUS faz esse tratamento. O tratamento acompanhamento do processo transexualizador, né? Como que chegou ao SUS? Eu tava dando uma olhadinha ontem, parece que começou por volta de 2007 o processo do Código Transexualizador. A gente tem tabelas, né? Tem a tabela do SUS e aí vão liberando os códigos. E aí o ambulatório, aqui em Belo Horizonte, o ambulatório, se eu não me engano, surgiu em 2017. Então foi 10 anos de atraso, Minas mais atrasado. Mas em São Paulo, os grandes centros já começaram antes. E aí fazem a triagem, a questão do acolhimento desses pacientes, para depois sim começar a hormonioterapia. Esse acolhimento tem ambulatórios, não é o meu caso, mas o ambulatório CGP, que é o João Paulo II, da rede FEMIG, com a doutora Tatiane e o doutor Cristiano, lá eles fazem o acolhimento dos adolescentes, das crianças e dos adolescentes. Eu já recebo todo mundo bem grandinho, acima de 18 anos. E aí lá no ambulatório é um ambulatório multidisciplinar, onde a gente tem psicologia, ginecologia, endocrinologia, psiquiatria. Começou a ter aí o processo cirúrgico, mas ainda está em andamento, então a gente faz o acolhimento desses pacientes. E o que de fato é uma transição de gênero? Transição de gênero, ela é multifacetada. É muito difícil da gente pontuar exatamente porque é individualizado. Mas basicamente é aquele indivíduo que não se entende com o seu corpo. Ele tem uma incongruência de como ele se identifica dessa parte subjetiva da sua identidade com o seu órgão genital, com a sua parte biológica. Então foi o sexo designado ao nascimento, ele é diferente aí do que a pessoa se identifica. E por que eu deveria falar transição hormonal social? Isso é muito bom. Por quê? Nossa sociedade, ela é heteronormativa e ela é binária. Então, homem é homem, mulher é mulher. Bem nesse aspecto. Então, quando a gente busca, as pessoas trans buscam a passabilidade, a parte hormonal, que é a parte com que eu trabalho, eu brinco que é a cereja ali do sorvete. Mas a gente tem o corte de cabelo, a gente tem os adereços, desde fazer a unha, o cabelo, todo esse universo, tanto feminino quanto masculino, é ele que vai trazer também a passabilidade dessa pessoa. Então, o que eu trabalho é o apoio hormonal, a transição social de gênero, que é o que eu tinha até conversado com você aí fora, sobre a questão, um teste do shopping. Se você passa pela pessoa e não percebe que ela é trans, é isso que a maioria dos trans buscam. É claro que não são todos, a gente precisa individualizar caso a caso, né? E a parte do hormônio, ela auxilia esse processo para a gente buscar os caracteres secundários, como a barba, ou o desenvolvimento das mamas, essas questões todas que a gente vai buscando com os hormônios. Qual que é o perfil de personalidade que alguém busca para fazer esse tratamento? Qual que é a forma que ela já chega no ambulatório? Qual que é o passo que ela precisa fazer para conseguir até mesmo uma vaga? Isso aí é bem burocrático, por conta da fila, né? Nós somos atualmente o único ambulatório aqui em Belo Horizonte e ele drena o estado todo. A pactuação é feita, é como se a cidade mandasse para Belo Horizonte e Belo Horizonte mandasse lá para o ambulatório, mas é via UBS, via Unidade Básica de Saúde. O paciente chega, fala que quer ser encaminhado para o ambulatório de transexualização, que é lá no Hospital Eduardo de Menezes, e aí aguarda a fila. E aí vão sendo chamados. Aí a gente tem as primeiras consultas. Atualmente, todos nós do ambulatório, da parte médica, somos capazes de fazer a primeira consulta, esse acolhimento, que é quando a gente pergunta sobre a questão da adequação, a gente faz mesmo um acolhimento para entender onde essa pessoa se encontra. E aí, não raro,
A gente ouve as histórias desde a infância. Muitos já começaram a fazer o apoio hormonal sozinhos e irregularmente, sem cuidados médicos, vendo na internet ou amigo de amigo, porque tem a questão da disforia. O incômodo é muito grande, a saúde mental fica muito prejudicada por conta desse processo. Então, quando já chegam no ambulatório, muitos estão assim, muitos ainda conseguem segurar, eu vim aqui para fazer tudo certinho, que é quem a gente consegue fazer um acompanhamento melhor, mas a flutuação da fila varia, porque é questão de secretaria. Tem gente que está 5, 6 anos, tem gente que está 4 meses, não dá para entender muito essa parte, não. Mas o que de fato é o seu trabalho? Porque assim como eu, a sociedade ela tem tabus muito grandes, que você falou sobre é homem, é mulher, e existe apenas 2 gêneros. Quando alguém chega para você, ela espera de fato, olha, eu sou mulher, eu estou presa num corpo de um homem, ou vice-versa. Como que elas chegam? Fala assim abertamente, ou já vem cheio de cicatrizes por preconceito dentro de casa, preconceito no trabalho, agressões físicas? Tudo isso que você acabou de falar, tem surgido um termo pra gente conseguir falar que chama estresse de minorias. A pessoa não é acolhida, ela sofre violência, então ela fica marginalizada, então ela vai ter menos cuidado na parte de saúde, né? Esse estresse de minorias. E extrapolando um pouquinho, não só a população LGBT, mas desde o racismo, as mulheres vulneráveis, a gente entra por esse estresse de minorias, que são populações que acabam sendo menos acolhidas. Então, a população trans, ela tá exatamente nesse quadro. Então, quando chegam pra mim, não raro tem depressão, ansiedade associada, uso abusivo de drogas ilícitas. Eu tava até vendo a estatística, porque a minha opinião é opinião de especialista, então a gente precisa de ter estudos maiores. Mas a taxa de tristeza, não raro, muitos já tentaram suicídio. Já tentaram o autoextermínio, por várias questões, por tudo isso que você trouxe, né? Do acolhimento familiar, da negligência, da marginalização, do próprio bullying na escola. Isso tudo, o mundo é muito cruel nessa parte do acolhimento. Não trazem a inclusão. Vão excluindo, vão deixando à margem, né? Então isso complica muito pro paciente quando ele chega lá pra gente. Como é feita uma transição na parte hormonal? Como que você faz, ou como que o SUS ou o ambulatório faz essa parte de você pegar o seu sexo biológico e transformar num sexo identitário? A gente vai individualizar cada caso a caso. O que aquela pessoa deseja? Eu até brinco com os meus pacientes. Vai querer um bigode de trocador? Vai querer uma barra de Papai Noel? Trazendo esses aspectos, né? Mas brincadeiras à parte, a gente precisa ajustar as expectativas. Porque igual o advento aí da internet, vários filtros, a inteligência artificial, e a gente precisa trazer isso para consulta. Trazer que não é o hormônio que vai resolver. Talvez a roupa, o corte de cabelo, ela vai buscar a passabilidade dela e entender que ela nunca vai ser cis. Ela sempre vai ser trans. E dentro desse contexto, como é que vai ser a autoaceitação? A gente vai trabalhando isso. Na parte hormonal, a gente faz os acompanhamentos, porque a gente tem alterações que podem ter de revisão laboratorial. Então, o primeiro ano de acompanhamento é de 3 em 3 meses, para depois ir de 6 em 6 meses. Eu brinco que vai depois que eu vou ver que as queridas lá de ano em ano. Então, dentro desse processo, a gente vai individualizando. Várias pessoas, às vezes, chegam ávidas, querem, assim, me dar hormônio, pelo amor de Deus, é isso que eu quero, eu preciso da minha barba, doutora, minha voz não engrossa, as expectativas são altas. Aí chega lá 3 a 5 anos, que é quando a gente já consegue uma estabilidade, doutora, eu não dou conta mais de ficar tomando agulhada de testosterona. Então, a gente vai lidando com todas essas expectativas, todas essas fases que as pessoas vão passando. Aqui eu trouxe a questão dos homens trans, mas eu tenho a questão das meninas também, que vão buscando e acham que usar mais hormônio vai trazer mais característica. E aí eu tenho que trabalhar isso com elas. Olha, o excesso de hormônio tem efeitos deletérios. Não é assim que funciona. O corpo é hormônio dependente, é tempo dependente, não é quantidade. Porque se fosse assim, eu vou pegar o bujão inteiro, vou aplicar de uma vez toda semana e já resolvo o problema. Não é, a gente precisa ter o tempo. Os receptores têm um tempo para ir se adequando, né? Então, essa parte é bem individualizada mesmo. É o trabalho de formiguinha lá do ambulatório.
Em termos biológicos, é mais fácil você transformar ou criar ou desenvolver um homem trans ou uma mulher trans. Porque o nível hormonal importa, a genitália importa. Isso vai depender da pessoa. O que ela quer passar? Isso é dela, da identidade dela. Tem gente que vai se incomodar com o órgão genital, tem gente que não vai se incomodar. Todo trans tem que fazer cirurgia? Não. Como é que aquela pessoa se entende? Como é que aquela pessoa se aceita? Eu tô buscando... lá no ambulatório a gente tá buscando esse auxílio. Eu sou como se fosse a bengalinha ali da pessoa para ela conseguir se entender. Mas trazendo em termos de passabilidade social, a testosterona ela é mais forte. Então, os homens trans acabam ficando mais satisfeitos com menos processos cirúrgicos. As meninas trans, as mulheres trans, às vezes precisam de alguns procedimentos mais cirúrgicos. Em questão de passabilidade mesmo. A testosterona acaba sendo um pouco mais potente. Lembrando que todos os hormônios, eles são utilizados. Alguns têm algumas alterações irreversíveis, mas parando de utilizar, o próprio corpo vai voltando a produzir o hormônio de base, o hormônio biológico e traz. Eu falo isso, porque assim, mas não vai ter arrependimento? Entendeu? Normalmente não tem arrependimento, não. Eu tava até vendo para trazer os dados bonitinhos, que é o estudo de Amsterdã, que acompanhou pacientes aí, acho que desde 1972 até 2015. A taxa de arrependimento é 0,6%. É muito baixo. A chance de uma mulher se arrepender de colocar silicone é mais alta. Sabe assim? Eu tava ouvindo a afirmação de gênero cis. Colocar silicone, arrumar a vagina, aumentar o pênis, colocar a boca. Tem todo um processo de adequação social aí também que é buscado. Eu gosto de fazer esse parâmetro. Eu tava conversando com um urologista, até mesmo pra eu, cara, e aí, velho, que BO é esse? Ele não, é um tratamento basicamente barato pro SUS. Ele não tem nível de você precisar destinar recursos e tudo. O SUS, ele faz as plásticas ou o corte do pênis? Então, na sua cidade que você mora aqui, na Belo Horizonte, não. A gente não tem um hospital apto para fazer o código transexualizador. E aí eu fui também dar uma olhadinha para entender aonde estamos. Atualmente são 7 centros especializados no Brasil. Antes eram 5 e não tinha nenhum na região norte. Aí agora tem um lá em Belém. Aptos nessa questão do processo cirúrgico. Nosso estado mais rico, São Paulo. A USP opera uma neovagina a cada 15 dias. Multiplique isso aí. Neovagina é a questão da retirada, adequação genital para feminina, a retirada do pênis. Sim. Então, uma a cada 15 dias, isso vai dar 12 aí, 24 no ano. Tem mais de 1.300 pessoas só no meu ambulatório. Só no ambulatório aqui do estado. Lá em São Paulo, então. Então, assim, a gente tá a passos lentos. Muitas vão para fora do país. Fazer o procedimento, pagam caro, se submetem a condições insalubres de tamanha disforia que não querem, né? Tem a disforia com o órgão e não consegue. A gente aqui no país tem pouquíssimas pessoas que faz. Então, no SUS que eu vi ali, que eu fui pesquisar, dado é esse. Então, é bem lento. Em Belo Horizonte, fofoca, né? De boato. Tinha um senhor antes, que acho que era em 2009... que fez... acho que eu conheci 3. Eu tenho as minhas trans idosas no ambulatório. Mas só. Raríssimas. E aí vão tentando via o código TUS, que é da Agência Nacional de Saúde, via plano de saúde. O plano de saúde coloca todas aquelas barreiras, toda aquela auditoria. Umas conseguem, outras não. Umas fazem vaquinha online para conseguir o dinheiro e fazer o procedimento. Então é bem difícil. Não é tão simples esse processo, a parte cirúrgica no SUS, não. Então a gente está saindo de um cenário de alguém que a vida toda ela teve uma identificação com um sexo específico. Foi designado ao nascimento. Foi designado ao nascimento. Chega no ambulatório para fazer a transição. Quando consegue o sucesso, resolveu todos os problemas da vida. Ai, quem dera, imagina. Não, né? Já consegue emprego fácil, consegue ir a algum banheiro fácil. Não é essa questão toda. A passabilidade, ela traz essa oportunidade.
né, da pessoa. E não raro, eu já tive casos que a pessoa não quer ser identificada como trans. Já me pediram, a doutora, não bate o carimbo que tá escrito ginecologista, porque senão vão saber que eu fui no ginecologista e eu sou um homem. Então a gente tem esse preconceito ainda na sociedade, que homens não vão ao ginecologista, né? Que mulheres não vão ao urologista. Muitos não querem sentar naquela fila. Ah, tá cheio de mulher e um homem sentado aqui. No ambulatório a gente não tem muito isso, porque o ambulatório é dentro do complexo hospitalar, então tem todo mundo junto e misturado ali. Tem a parte da infectologia, a parte da dermatologia, então não faz... ninguém fica olhando muito pra onde tá entrando, em qual sala. Mas vão buscando. Buscar a passabilidade abre essas portas. Mas ao mesmo tempo muitos começam a se blindarem disso. Não querem que contar, porque agora eu tô na sociedade. Então agora eu me sinto como cis. Eu tive uma paciente há um tempo atrás, um relato, ela me contando: doutora, agora eu entrei no supermercado e eu me passei como mulher. As pessoas me chamaram pelo meu nome e me consideraram como mulher. Ela falou: eu acho que agora eu cheguei no ponto que eu quero estar feliz, que eu estou. Sabe? Tem a questão ainda às vezes de esconder, mas a depressão, a ansiedade sempre é associada, porque tem o familiar que não acolhe. Agora é nítido. A família que vai junto, igual meus pacientes de 18 anos, eu falo que eles ainda são minhas crianças, que já chega com a mãe, que já chega com o pai, eu ponho todo mundo pra dentro do consultório, para entender em qual viés estamos. Não raro aquela mãe ainda chama a pessoa pelo nome morto. Ela já escolheu outro nome, ela já se adequa com os outros pronomes, e ainda o familiar usa o pronome inadequado. Então a gente ali vai corrigindo, vai auxiliando o processo. Porque pro familiar, isso é muito interessante, é um luto. Mas não que aquela pessoa tá morrendo, é um luto de expectativa. A expectativa da pessoa, do familiar. Ela tinha uma expectativa para aquele filho ou para aquele primo, seja lá o que for de parente. Ela que tinha criado aquela expectativa. Se a gente for trazer lá atrás, tá no... aqueles negocinhos de porta de recém-nascido. Aí já coloca o time de futebol, já coloca a boneca, isso e aquilo. E aí lá na frente? Eu sei que tá criando aquela expectativa para aquela pessoa. É claro que é a maioria. E não acho que tem que deixar de sonhar, de ter expectativa, não. Mas sempre ajustá-las a partir do momento que a gente tenha esse diagnóstico aí, se a pessoa não conflui. E cada vez mais tem trazido na infância, né? Os pequenos vão fluindo. Tá errado o menino brincar de boneca? Tá errada a menina brincar ou a menina brincar de bola? Não. Claro que não, que a gente sabe que criança se diverte nesse processo. E tem essa fluidez no processo. Se eu não me engano, quase 14% tem essa fluidez durante a infância. E deixar mesmo a coisa fluir, não blindar, né? Quais são as dores que essas pessoas... Eu me refiro às pessoas porque eu ainda... homem trans, mulher trans, chegam no consultório e se abrem para você. O que elas já passaram anteriormente? De aceitação, de não ter um acolhimento, de algum momento sofrer algum preconceito, até mesmo uma agressão física, de familiar, de amigos, de escola... Normalmente, o que mais pega é familiar. É gente que pôs pra fora de casa. Onde você tá morando? Agora eu tô morando com um amigo. Agora eu tô morando com a minha mãe. Minha mãe tem um padrasto, o padrasto me bate. Tem essas questões de aceitação familiar. É o que mais... Eu acho que é o que rasga a pessoa, sabe? Tem a questão de amigos menos. Normalmente os amigos acolhem. Muitos buscam na religião. Eu acho que eu cheguei a falar com você que religiões de matriz africana acabam acolhendo mais, que eu já ouvi no ambulatório. Não tem estudo disso, nem nada. Eu ouvindo. Deixa eu ver o que mais disso. Violência. Existe muita violência. Agressão física. A agressão verbal. Eu tive uma paciente que veio... Ela veio do sul do estado, assim, devastada. Ela tinha sido agredida, teoricamente, pelo namorado. Então, situações de vulnerabilidade mesmo, sexual, de agressão física. Então, é uma população que, se a gente trouxer a expectativa de vida, as mulheres trans, pela última publicação, é 35, 36 anos que essas pessoas vivem. Expectativa de vida? De vida. Eu tive uma vez uma paciente, ela falou assim: doutora, eu fiz 37, superei.
Falando assim, puta merda. Então, assim, é muito complicado na hora que a gente ouve essas histórias. Várias vezes eu tive que, depois que o paciente sai da sala, você senta, respira. Não tem como eu não ficar impactada pelo processo de ouvir aquilo. E tá aí, por todos os lados, né? Assim, o ambulatório, a gente sempre espera ser esse momento de acolhimento de história. Então, a gente acaba fazendo um pouco de um tudo. Eu tenho os residentes que estão me acompanhando, fazendo estágio observacional. Às vezes eles olham, nossa, o mínimo que você tá fazendo aqui é ginecologia. Eu falei, a gente tá fazendo um trabalho de acolhimento, um trabalho humanizado mesmo, deixar a pessoa entender que tá tudo bem ela estar aqui e aqui ela pode se abrir, sabe? Quais são as dificuldades que o SUS enfrenta para fazer esse tratamento? Por exemplo, você disse que tem uma fila de espera gigantesca para fazer mamografia. Uhum. Tem algumas outras dificuldades? Na verdade, o que é um sonho, não só meu e das pessoas que trabalham com isso, esse acolhimento, ele é muito básico em termos de saúde pública. Igual você mesmo pesquisou. Não é uma coisa que demanda dinheiro. Então, ele seria capaz de ser feito nas UBSs, na Unidade Básica de Saúde, onde 80% das questões de saúde são resolvidas. Eu acho que é questão estrutural, questão administrativa. Talvez capacitar esses profissionais do centro de saúde para eles fazerem esse acolhimento. Não super terciarizar. Vai ali para a UBS, para depois ir para um hospital terciário. Para ter um acolhimento adequado. Porque a parte de apoio hormonal, ela já está aí bem estudada, as pessoas conseguem fazer a consulta. Eu tive ano passado os residentes de medicina de família, que são os que acolhem todo mundo. E eles me trouxeram muito, por eu ser ginecologista, não tinha tanta vivência, e a gente não tem vivência de população LGBT na faculdade. Eu tive a sorte de ter aí... na residência, e não são todas as residências que tem. E aí os meninos trouxeram a decisão compartilhada com o paciente, né? E aí eles falando, por que a gente tá fazendo isso aqui no hospital terciário? Por que eu não posso fazer isso na UBS? E podem. A questão é de treinamento, de capacitação. Em São Paulo, existem já os centros de saúde. São todos? Não. Acho que eram 44 que existiam, assim, para fazer esse acolhimento e já fornecer o hormônio de graça, né? São Paulo fornece, eu acho que Rio também fornece. A gente começou a fornecer só para os pacientes do hospital. Então, o paciente que está fora e lá para pegar só o hormônio não pode. Ainda está nessas burocracias, porque facilita muito. É fácil conseguir emprego depois que você fez a transição? Eu tenho um recorte que eu não consigo te dar exatamente. O meu recorte, por exemplo, dos meus meninos trans, tá todo mundo bem. Todo mundo consegue, não tem nenhum perfil aí desempregado, até porque a testosterona ela é cara. Então, ele tem que trabalhar ali para ele conseguir pagar esse apoio hormonal. Das meninas trans, a gente tem muitas que acabam indo para prostituição, acabam tendo essa questão aí da prostituição. Mas tem muitas que trabalham também, mas nunca são cargos elevados, né? Sempre são cargos mais simples, não sei se eu poderia falar essa palavra. Com básicos, com menor Sim. estrutura. Porque eu te fiz essa pergunta, é totalmente diferente você já chegar no ambiente sendo... passável, né? Já ter feito a transição, do que você trabalhar no local, como homem, como mulher, e no outro dia, pronto, cheguei. Esses próprios colegas de trabalho provavelmente não vão aceitar usar o mesmo banheiro. Então, a questão do banheiro, eu confesso que eu acho ela muito boçal, porque é o banheiro do avião. Quantos banheiros aí também de bar que é unissex? É um vaso, uma pia, você tem que ter cuidado ali pra você deixar o mais higiênico possível. E aquelas cabines, tá fechado. Qual que é o problema? É a pia? É o espelho? Sabe assim? É claro que essas pessoas também têm essa dificuldade. No ambulatório, às vezes entra no banheiro que se identifica. E aí
a pessoa fica desconfortável. Mas a cabine tá fechada. Você tá mostrando o seu órgão pra pessoa? Eu acho um pouco... Eu confesso que eu não tenho uma elaboração bem feita na minha cabeça, não. Porque eu acho meio vago. O que você tá enchendo o saco de um banheiro, entendeu? No avião você vai separar de homem e de mulher? O que eu saiba, a gente não separa. No ônibus, quando a gente vai viajar. Eu sou uma experiência ocular. Dentro das academias Smart Fits de Belo Horizonte, pessoas trans vão em banheiro de deficiente. Eu não sei se já teve algum problema, e a maioria dos banheiros, eles ficam em frente a esteiras, ficam em frente a outros equipamentos. As pessoas chegam e vão diretamente no banheiro de deficiente. Eu não vejo problema do banheiro ser unissex. No geral, tendo as cabines, tendo o espaço reservado, você ter o bom senso. Você vai, sei lá, você tá lavando a mão. Agora, sei lá, sair pelado também, todo mundo sai pelado? Não sai. Na hora que a gente para pra pensar. Ah, porque ela é trans, ela não pode frequentar o banheiro porque ela tem um órgão genital diferente? Doutora, por que deveria ser normalizado falar pessoas com útero? Ah, eu gosto dessa parte. Eu não sei se tinha que ser normalizado. Isso buga a mente. Mas é mais fácil. A gente associa, pega, útero, mulher. É uma boa associação também, não tá errado. A gente tem que, aos poucos, ir se... o que eu penso? Que eu fui aprendendo e eu ainda estou aprendendo. Porque essa vivência de ambulatório é tiro, porrada de bomba, eu tomo 7x1 todo dia na minha cara. Né? Assim, falar que eu já estou a pessoa mais alta. Não, eu erro. Às vezes eu tô de frente de um paciente que eu erro o pronome, que eu... Às vezes me confundo, mas o paciente, ele percebe, o usuário do ambulatório percebe que eu não tô falando por errado, é por questão de... A gente foi cultuado a isso, a nossa cultura pregou isso pra gente. O que acostumou? Que é mulher que tem útero, né? Mas não é por aí. A pessoa que se identifica como mulher, a pessoa que se identifica como homem. Você sabe dizer por que você é homem? Eu nasci homem. Mas você sabe dizer, eu sou homem por quê? Porque você tem um órgão genital? Eu diria que sim. Entendeu? E não é por aí. A subjetividade do seu gênero não está relacionada ao seu sexo biológico. Eu me identifico como homem cis. Isso. Eu também me identifico como mulher cis. Na hora que eu ouvi essa pergunta há um tempo atrás, eu falei, é mesmo. Essa subjetividade, ela vai além. A gente precisa entender que gênero não está atrelado ao sexo biológico. Eu, enquanto profissional de saúde, enquanto ginecologista, eu acabei estudando mais o sistema reprodutor feminino, né? Se a gente pegar o termo. Só que, ao mesmo tempo, eu me deparo com os pacientes, ou com os usuários trans, que são homens que possuem útero. Então, eu preciso incluir na minha prática clínica. Então, é mais fácil falar pessoas que possuem útero. A ideia da gente organizar a nossa linguagem é pra gente incluir. E a gente sabe que a nossa linguagem... Isso sou eu falando, porque depois eu tô me contrapondo aqui. Eu acho difícil, particularmente, eu, Rafaela Conrado, usar o gênero neutro. Eu tenho dificuldade, eu não me adequei a esse português. Então, eu tento ao máximo, durante as minhas consultas, e eu te falo no meu consultório ginecológico, onde a minha maioria de pacientes é mulheres, os meus alunos, onde eu trabalho dentro da maternidade. Na maternidade, em suma maioria, as pacientes que estão ali são mulheres. Já tive pacientes homens que gestaram, né, mas foram 2. Mas ali em cima... Então acaba que o meu diálogo do dia a dia, aquela correria medularmente, eu acabo usando o pronome feminino, né? E aí, por conta do ambulatório, eu fui me melhorando. Eu sempre estou buscando melhorar esses termos com a prática. Então eu acabo perguntando, como é que tá você aí com seu útero? Como é que é a sua parceria? Eu também já não como é que chama aquela palavra? Eu não infringo, eu já não acho que aquela pessoa sempre... Uma mulher tem que estar relacionando sempre com um homem. Aí, o parceiro? Você tem relação como? Como é que é a sua relação sexual? Extrapolando. Eu já pergunto, como é que é a sua parceria? Qual é a prática sexual que você tem? É importante, quando a gente vai ajustando, no início é um pouquinho...
eu me dediquei a isso, né? Um pouquinho difícil. Mas depois eu falo isso pra todas as pessoas. Então aquela mulher cis, ela entendeu o que eu falei, não a ofendi, continuei com respeito. E eu também acabei adequando pra todas as pessoas. Igual meus homens trans também, eu consigo conversar dessa parte. E a prática sexual, como é que ela é? Entendeu? Eu acho que eu fui adequando nisso. Em algum momento, o sexo biológico, ele pode desenvolver as doenças normal? Por exemplo, homem trans, ele pode ter câncer de próstata? Mulher trans, ela pode... Eu ainda estou tentando... ainda buga a minha mente, buga a sociedade. Então, exatamente. O homem trans, ele pode ter câncer de útero? A mulher trans, ele pode ter câncer de próstata? Exatamente. Esse é o ponto. Se essa população não é acolhida, e aí é onde a gente precisa trazer um ponto do SUS aqui, a equidade. Dar mais para quem precisa mais. Então, se essa população está marginalizada, eu tenho que ter um local para conseguir acolher essas pessoas, porque acabam que essas pessoas podem ter mais doenças, porque elas não vão fazer o preventivo. O homem não vai no ginecologista, para que ele tem que ir? Então, para que ele vai fazer esse rastreamento? A gente já sabe que pessoas, as mulheres lésbicas, eu não tenho relação com pênis, eu não vou no ginecologista, eu não preciso ir fazer o preventivo. Já aumentou a incidência de câncer de colo de útero. É a mesma coisa com os meus meninos aí, os homens trans. Então, eu não vou no ginecologista. A consulta do ginecologista lá no ambulatório, às vezes quando vai no endocrinologista primeiro antes de vir pra mim, o paciente sua, tá nervoso. Meu Deus, eu tô indo num ginecologista. E não raro, tá lá com 40 anos, véi, marmanjo. Nunca fui, doutor. Aí eu fico assim, eita, tá vendo? Por quê? Porque foi marginalizado, não foi bem acolhido, não foi bem orientado. Então, a gente tem sim um aumento, eu não digo só dos cânceres quando você me pergunta, mas da saúde como um todo. Aumento de hipertensão, aumento de diabetes, do risco cardiovascular. São pessoas que não vão ao médico. Elas não vão ser acolhidas. Por que eu vou ser lá eu não vou ser acolhida? Eu não vou ser bem atendida? Eu não vou ser entendida? Então, pra que eu vou lá? Eu não vou no médico, não. Então, a gente não tem esses rastreamentos. Então, acaba que até mesmo no ambulatório a gente faz esse cuidado com o paciente, tanto dos rastreios, né? No aspecto sexual, o que você me diria sobre o que é importante? É a mesma normativa para homem cis, mulher cis? Higiene, sim. Uso de contraceptivo, como que é feito? Exatamente. No caso das pessoas que têm útero, a gente tem que lembrar que se tem útero, pode gestar. Então, se tiver relação com pênis, pode gestar. Então, a gente precisa cuidar dessa parte. Você quer gestar agora, você não quer gestar. A testosterona não é um contraceptivo. Ela acaba atrofiando a camada do endométrio. Então, as pessoas que começam a usar testosterona, não raro, ao longo do tratamento do apoio hormonal, elas param de menstruar. Elas param de sangrar. E aí, eu preciso alertá-los. Queridos, vocês não estão sangrando não, mas pode gestar se tiver relação com pessoa que tem pênis. Da mesma forma, as meninas, se tiverem relação, a queda do espermatozoide acontece com o apoio hormonal, mas tá lá. Eu brinco que basta um óvulo, basta um espermatozoide, a gente ter uma gestação, né? Então, a gente precisa orientar essas práticas, a gente precisa orientar a questão dos rastreios de ISTs, das infecções sexualmente transmissíveis, mas é pra todo mundo, independente de ser cis e de ser trans. O que eu bato na tecla, que eu tô militando, inclusive, é pra população trans poder ter acesso à vacina de HPV. Porque a gente sabe que a vacina de HPV previne contra câncer de colo de útero e contra outros cânceres. Eu falo câncer de colo de útero porque é mais a minha área de ginecologia, mas câncer de garganta, câncer anal. E o HPV, ele é sexualmente transmissível. E essa população, ela não tá mais marginalizada? Ela já não tá ali mais à mercê, igual a questão da prostituição, de práticas sexuais mais intensas? Então, por que não incluir essa população no calendário vacinal ali? Pessoas pessoas transexuais podem tomar a vacina de HPV. Gente, melhora demais o nosso coisa. Eu milito por duas coisas: máquina de lavar louça e vacina de HPV. São as duas coisas na vida que eu adoro. E como que é feito o método contraceptivo? Aí a gente individualiza, a gente conversa com o paciente. Qualquer método aí pode ser utilizado. Os métodos de longa duração são melhores,
por conta de não precisar de tomar todo dia, não precisar de tomar injeção, acaba sendo mais adequado, mas tem alguns que têm resistência de colocar alguma coisa no útero. Isso aí vai variar de paciente para paciente. Tem gente que é super de boa, não, bora colocar. Tem gente que, não, doutor, eu vou tomar todo dia. Isso aí vai variar da pessoa, porque aí vai depender da prática sexual dela. Se aquela pessoa tem prática sexual com uma pessoa que tem pênis. Às vezes ela não tem, então a gente não vai ter o risco de gestar. A gente precisa entender como é que uma pessoa engravida. É o beabá, né? Aí se ela fala pra mim que ela não tem, eu não sou juíza. Fiz medicina, eu tô ali pra acreditar no que ela me falar. A gente dá umas trucadas sempre, né? Do paciente, a gente sempre truca. Mas isso aí faz parte do médico, não de ambulatório e nem nada. Mas isso é individualizado, caso a caso. Tem paciente que já coloquei DIU, tem paciente que já usou via oral, tem de tudo. Alguém que passa pela transição, o hormônio biológico vira inativo? Não, ele não vira inativo. Sempre tem um restinho ali, eu brinco com meus meninos pra gente não... Com todos os meus usuários lá, que a gente não zera esse hormônio, porque ainda existe o receptor, a gente preocupa com a questão óssea, de massa óssea, mas a gente diminui, porque o exógeno vai cumprindo o papel do endógeno, e vão buscando as características. A gente precisa entender em termos de saúde. A nossa saúde, ela é o quê? Física, mental, espiritual, sexual. Então a gente vai trazendo essa balança. A minha parte médica, cuidar dessa parte da saúde física e mental. E aí a gente faz esse acompanhamento laboratorial. O motivo do ambulatório ali, da hormonioterapia, é fazer esse acompanhamento. A gente não chega a zerar ele não zera. Às vezes zera. Às vezes as meninas dizem, doutora, minha testosterona acabou. Eu falo, ai meu Deus, meu estrógeno tá lá em cima. Existe eu tive um colega de trabalho que ele falava uma disforia de número. Às vezes o homem trans chega lá, minha testosterona tá baixa. O cara tá barbado, completamente passável na sua frente, e tá ali me falando, ai, minha testosterona tá em 400, eu gosto dela em 800. E aí eu preciso ajustar essa expectativa, que a gente não trabalha com número, a gente trabalha com a clínica. A clínica é soberana. Como você está se sentindo? Como você está? A gente já chegou num tempo de passabilidade, olha, realmente, isso aqui a gente não vai conseguir mudar. Talvez para afinar a voz das meninas, talvez vai ter que fazer cirurgia. Então não vai ser o hormônio. Às vezes coloca muita expectativa no hormônio. E não é isso tudo. Ele é bom, ele é legal. Ele é bem bacana. Eu fico muito feliz quando os pacientes voltam. Consegui isso, consegui aquilo. Eu fico, assim, extasiada, porque eu vejo o tanto que a saúde mental melhora. Os níveis mesmo de tristeza, de conquista, né? Isso é muito interessante. Mas... tô pensando aqui de algum caso mais específico. Não, é bem isso mesmo. Na terça-feira, a gente conversou, até mesmo pra gente explicar um pouquinho o que seria essa gravação. E, óbvio, tá? Tem muita diferença do travesti e pro trans. E aí, o travesti, ele tá mais marginalizado ainda, porque você me falou que o travesti é um fetiche. A travesti é um fetiche. Na verdade, não é questão da fetichização. Essa palavra é difícil de trazer. Mas o que eu aprendi, e eu acho que falta eu aprender ainda. Aí eu vou precisar de mais ajuda e de mais conhecimento. A travesti é um processo cultural. Ela bate no peito e fala que ela é travesti. Nem toda mulher trans é uma travesti, mas toda travesti é uma mulher trans. Sim. Então, é mais nesse aspecto. E tem essa questão da fetichização. Por que eu uso essa palavra? Porque entra no espectro cultural. Acho que 2 anos atrás eu fui na Bienal de São Paulo de Cultura e tinha um vídeo de uma travesti dançando com a bandeira do Brasil. De salto, como se ela fosse a Globeleza. E aquele órgão genital balançando ali. E aí ela, assim, travestida. Você olha, é uma mulher. Você vê todos os aspectos, todos os caracteres ali de mulher, mas com um órgão genital, se a gente trouxer do sexo biológico masculino. Então, a cultura travesti no nosso país, ela é grande.
Ela é muito interessante. As meninas aprenderam a fazer hormônio com as travestis. As travestis elas abriram esse caminho. Então é muito mais uma questão de... Não sei se eu posso falar, mas de militância. Sim. Usar o termo a travesti. Sabe, assim, acaba sendo um orgulho. Eu sou uma travesti. Não só da mulher trans. A mulher trans a gente acaba caindo ali num diagnóstico. Mas a travesti não. A travesti traz toda essa cultura da beleza, da maquiagem. Acaba tendo também, às vezes, um pouco o aspecto atrelado à prostituição, mas nem todas. Eu acho que vai muito disso. Mas me falta... Eu vou ficar te devendo mais dessas histórias. E por que você não gosta de tratar como paciente? Porque não tem ninguém doente. Ali não tem ninguém doente. A questão a grávida é doente? Não, ela pode ter alguma comorbidade. É um diagnóstico. A pessoa tá grávida, a pessoa é transexual. É um diagnóstico. Ali ninguém tá doente. É claro que a gente vai ter as doenças, os sinais e os sintomas, igual a gente trouxe aí a questão do estresse das minorias, da depressão, da ansiedade. Mas ela não é doente porque ela é transexual. A gente acaba falando paciente porque é médico, né? Mas lá no ambulatório é usuário. O usuário do ambulatório. A gente promove saúde. Inclusive, é uma das coisas que eu gosto de fazer na minha vida. Eu gosto de promover saúde. Eu gosto de mexer com doença. Assim, isso é meu. E aí a gente tá ali pra auxiliar na prevenção. O apoio hormonal é pra quê? Pra ela se sentir melhor. Pra ela buscar a passabilidade social dela. Então, mas não tá doente. Se ela não quiser usar o hormônio, quiser só cortar o cabelo e quiser só usar as roupas, às vezes ela nem precisa de mim. É só um início, um acolhimento. Tem gente que não usa hormônio. E por que a transição ela é ainda um tabu para a sociedade? Tal ponto de você não poder debater nem nas escolas. Essa parte da escola a gente vai ter que pesquisar junto, viu? Porque eu não entendo por que não trazem essa informação. Eu acho que ainda atrela... Acho que faz parte da nossa cultura brasileira. Extrapolando, por exemplo, igual a questão do aborto. O aborto, a questão igual você trouxe lá atrás da homossexualidade, como se, a gente tirou o tapete e tá vendo as coisas, a gente colocou essa questão em voga. E as pessoas têm medo de, se coloca na escola é porque vai aumentar. Né? Igual, se legaliza o aborto vai aumentar. Realmente, num primeiro momento, aumenta porque vira estatística. Isso aí são estudos. Vira estatística, mas depois a coisa organiza. Então eu acredito que tem esses obstáculos, barreiras, por questões do nosso país, essas questões religiosas. A política oscila. Ora é mais maleável, ora é mais conservadora. Isso faz parte do país que a gente vive. Não só do país, né? Do mundo todo. Então... Isso vai flutuando. Isso é uma coisa que eu vejo. Como eu não mexo com criança e também não tenho criança, então fica mais difícil de eu conseguir pontuar. Mas eu penso muito que é isso. É uma certa ignorância de entender isso tudo. Igual entender, sei lá, uma notícia que é boa, uma notícia que é ruim. O número de fake news que a gente tem vivido aí, desde 2017, 2018, que vem esse boom de WhatsApp, e as pessoas leem e acreditam, e as pessoas não perderam um pouco por conta da internet, que eu sinto, a crítica. Isso aqui é de verdade mesmo? Já vai engolindo, já vai aceitando tudo. E aí eu acho que acaba entrando esses movimentos de massa mesmo. E aí caímos na falta de informação. E a partir de quantos anos as pessoas chegam lá pra você? 18. A partir de 18? 18. Parece às vezes uns 17, 4 meses, mas é 18. Que aí, normal, muitos às vezes vêm do João Paulo II. Aí no João Paulo II eu não sei quanto que eles começam. E aí depois dos 18 eles migram pra lá e também as primeiras consultas a partir de 18. E como você, doutora Rafaela Conrado, caiu nesse ambulatório? De paraquedas, eu diria. Eu fiz residência de ginecologia e obstetrícia no Hospital Júlia Kubitschek. E eu tinha o coordenador da residência, que era o Eduardo Siqueira. E ele era o que trabalhava nesse ambulatório. Ele que foi aí o pioneiro junto com o Dr. Eduardo Mundim. Eu brinquei, Hospital Eduardo e mais 2 Eduardo. Eduardo. E aí ele teve que sair.
abriu a entrevista. Eu acho até engraçado lembrando dessa história. Eu tava viajando de férias, num lugar que nem tinha sinal. Aí ele me mandou mensagem, ele, faz a inscrição. Eu falei, não, tô de férias. Pedi meu primo pra fazer a inscrição, fiz o processo seletivo lá. Não tinham muitas pessoas, porque as pessoas às vezes não gostam de trabalhar. E fui, sabia nada. Eu caí lá e nisso estou há 2 anos aprendo muito todos os dias. Não tem um dia que eu não saia realizada mesmo. É uma remuneração afetiva que a gente fala. E aí ele saiu, que bom que ele saiu, que eu entrei. Mas eu acho que ele ficou lá os 2 Eduardo, acho que ficaram 7 anos. Ficaram bastante tempo, são pessoas bem mais entendidas aí no processo. Doutora, é muito difícil não entrar no aspecto financeiro. Uhum. Homem e mulher trans, por ter mais dinheiro, tem mais possibilidades? Com certeza. Eu fiz pós-graduação na Santa Casa e a gente teve um dia de exemplificações. Aí tinha uma menina lá, que foi de estudo, uma pessoa que tem condição financeira. Ela tinha dinheiro, fez todas as cirurgias. Ela fez a cirurgia de adequação genital, ela colocou silicone, ela fez a tireoplastia, ela ajustou as cordas vocais. Deve ter gastado mais de 100 mil. Então, o dinheiro traz uma facilidade. A gente tem eu esqueci o nome da querida, gente, que fez toda a cirurgia. Massafera? Aham. Massafera. A Maia. Olha pra você ver. Maia, taca dinheiro ali. Acho que quase tudo na vida, taca dinheiro no problema, o problema resolve. Né? Assim, faz diferença. Com certeza. O acesso... os hormônios eles fazem diferença trazendo para o nosso país, igual que eu tinha até brincado com você, a Perlutan custa R$10, mas ela ainda não foi liberada em termos de estudo. Ela tem um efeito colateral muito maior em questão de aumento de colesterol, risco cardiovascular para transdérmica, por exemplo, o estrogel ou o lenzeto, que são vias transdérmicas, até o mesmo adesivo. Esses custam R$80, R$90. De 10 para 80 e 90, para quem vai fazer um tempo de apoio hormonal e quer usar sempre, pesa no bolso, né? Então, isso faz diferença. Hormônio, quando os meninos não têm dinheiro, vão pra academia, o bujãozinho da academia. Uma seringa dá 10 conto, 15 conto. Aplica lá na semana, às vezes óleo, não, várias vezes, levam pra mim o cardápio. Doutor, esse aqui pode. Não pode, tem que explicar que não pode. Me mostra um bujãozinho, esse aqui que eu tô usando. Eu falo assim, vão ali jogar fora. Porque às vezes é caro. Um destilato de testosterona deve estar R$600, R$500. A Durateston menos, acho que 50, mas ela já foi 15 no passado. E o que dizer sobre as pessoas que começam a fazer a transição via TikTok? Ou via rede social, ou via Google, ou via coleguinhas? Cuidado. O excesso de apoio hormonal, ele tem... efeitos colaterais deletérios. A gente tem o aumento do risco cardiovascular, a gente pode chegar a ter aí a trombose, o infarto. Eu brinco muito com os usuários no ambulatório. Filha, a gente é vaso ruim, a gente não é vaso bom, não. Você acha que você vai morrer de uma vez? Claro que não, vai ficar com a boca torta, vai ficar com AVC, entendeu? Vai ter sequela motora, sequela de rompimento de vasos, pode vir até pra cabeça. Então, eu puxo a orelha. A gente tá lá pra acolher. É claro que às vezes não tem acesso. Tem muita gente que até acerta. Vai em bons TikToks aí. Eu até peço pra ver. Teve uma vez que eu vi um protocolo americano de um cara lá que vendia até no Mercado Livre. Essa paciente chegou pra mim. Medicamentos que eu nunca tinha visto. Então, tipo assim, não tinha base nenhuma. Olhava, ela tava assim, eu quero usar isso. Eu falo, não, a gente precisa usar o que tá adequado, que a gente tem estudo pra gente conseguir manejar. Então, isso faz diferença. Mas é cuidado. Minha palavra é essa. Esse assunto deveria ser debatido nas escolas? Porque, novamente, a gente cai numa falácia de ideologia de gênero. Uhum. Que é praticamente o pai e a mãe acham que pelo fato do filho escutar sobre ou ter uma matéria sobre que ele vai se tornar. Exato. Isso é a maior besteira
que existe, porque a gente tem que trabalhar com informação. Com criança e adolescente, igual eu já tinha te falado, eu não sou pediatra. Eu não tenho esse cunho de educação infantil. Mas o que eu vejo? Uma autonomia progressiva que é necessária. Você não vai conversar com uma pessoa, com um adolescente ali de 14 anos, da mesma forma que você conversa com uma criança de 8. Então, a gente precisa ajustar a informação a ser dada para esses diferentes públicos. Mas um adolescente ali de 15 anos, ele já está muito bem informado das questões. O adolescente de 15 anos, ele já sabe quem ele é. Ele já tem uma consciência de si formada. Aquele de 8 tá em formação, até mesmo a pessoa de 12 anos que tá ali. Então eu acho que em termos de... A educação sexual, ela tem que existir nas escolas. E de forma progressiva. Para que eu vou dar uma informação de relação sexual para uma criança de 8 anos? Mas eu preciso entender e explicar para ela sobre genitais, sobre o que é certo, sobre o que é errado. A gente tá cansado de ver que abuso sexual é dentro de casa. É familiar, é amigo de familiar que tá ali. E aquela criança fica calada porque ela não foi orientada. Porque ela é coagida, porque ela é ameaçada. Né? Então, assim, isso tem que entrar em debate na escola e dentro de casa também. Não acho que isso dá para ser velado. Mas, voltando, com autonomia progressiva. Aquela pessoa de 15 anos ali, ela já sabe o que é um órgão genital. A gente precisa entender que genital com genital, diferentes genitais, pênis com vagina, pode ter gestação. Gestação na adolescência é extremamente prejudicial pro resto da vida daquela pessoa. Inclusive, a gente tem uma amiga que é referência nesse assunto. Não é uma querida para trazer pra gente de gravidez na adolescência? Né, doutora Jane? Doutora, você falou que as pessoas chegam lá a 17, 18 anos. 18. Mas desde quando elas já não se identificavam com o sexo biológico? Tem nuances na infância? Sim. Essa primeira consulta é a consulta que a gente mais demora. Pelo menos 1 hora de consulta. São consultas que é pra gente triar, conhecer o paciente, entender as expectativas desses usuários aí do ambulatório. E quando a gente abre a história, a caixinha, são as primeiras memórias. As memórias são na infância. A partir de 4, 6 anos, principalmente entre 6 e 7 anos, quando já lembram desde as brincadeiras, desde o sentimento interno. Eu tive uma vez um usuário me contando que ele estava na escola, estava brincando, aí queria fazer xixi. Foi no banheiro de menino, que ele queria fazer xixi. E xingaram ele. E ele ficou com aquilo na cabeça. Por que eu não posso fazer xixi no banheiro de menino? Eu sou um menino. Mas era uma pessoa de sexo biológico aí feminino. Redesignaram ao nascimento feminino. E queria vestir roupa. Quando teve... acho que foi esse mesmo usuário, ou se não foi outro. Quando ganhou o primeiro dinheiro da mesada com 10 anos, foi na loja de roupa lá no centro da cidade. O que quis comprar? Uma bermuda e uma cueca. Era como aquela pessoa queria se vestir, queria parecer. Quando também relato quando cortou o cabelo dos meninos trans. As meninas, enrolava toalha no cabelo pra usar o salto, passar a maquiagem, gostava de brincar com as primas e não queria, por exemplo, ir com os meninos, trazer esse universo, cuidar, né, do universo. Então, as pessoas trazem muitas memórias da infância, de percepção, de se adequando. É muito interessante. É muito... Me impressiona mesmo ouvir as histórias. As histórias todas se convergem. A história se repete. Das lembranças, bem antes, as lembranças da infância desatreladas aí da sexualidade, porque a sexualidade não tem a ver, depois acaba associando com a sexualidade. Muitas são heterossexuais, mulheres trans heterossexuais, ou seja, que gostam de homens, mas tem os pacientes que são também homossexuais ou pansexuais. A gente acaba entrando, eu enquanto ginecologista entro nessa questão da sexualidade por conta da prática sexual, para saber orientar essa prática sexual, para ter uma prática sexual mais segura. Então, é muito legal. O que o ser humano trans, ele espera de uma sociedade? Acolhimento, respeito?
oportunidades. Isso. Acolhimento, respeito, oportunidade. Buscam essa questão da passabilidade para não serem julgados, né? Então, quando tá no meio da transição ainda, às vezes evitam sair de casa, que não se sentem que vão ser identificados como uma pessoa trans, às vezes ficar no meio do caminho. Mulheres trans, principalmente, que às vezes têm a passabilidade mais dificultada pela questão de hormônio e afins, que às vezes não tem condição de realizar cirurgias, né? Que é por conta do SUS. Então, querem buscar fazer parte. E, infelizmente, a nossa cultura, a nossa sociedade é uma sociedade binária, então aquela mulher trans, ela quer parecer uma mulher cis. Aquele homem trans quer parecer um homem cis. A maioria. Tem uns ou outros que são mais tranquilos no processo, que conseguem lidar com o mundo. Mas a gente sabe que o preconceito complica demais, né, a vivência. E aí vão acarretando as questões de saúde mental, né? Eu preciso que você dê um recado para os pais ou familiares próximos que cuidam dessas crianças, desses adolescentes que já demonstraram a vontade de fazer uma transição. No aspecto de o acolhimento seria a melhor opção, o julgo, jogar fora, pobremente falando, porque você disse que as pessoas muitas das vezes são expulsas de casa. Então, pelo amor de Deus, gente, não põe ninguém pra fora de casa. Deixa todo mundo dentro de casa, acolham e busquem ajuda. Busquem pessoas que já passaram pelo processo. Não é um processo fácil, igual eu trouxe antes. A questão do luto das expectativas com aquela pessoa. A gente projeta no outro. Qual pai que não projetou no filho fazer isso, fazer aquilo? Qual mãe que não tem os melhores desejos, os melhores sonhos pro seu filho, né? Eu não sou mãe não, mas eu vejo as mães falando, enfim. Mas a minha orientação é buscarem ajuda e buscar ouvir aquela pessoa, validar o sentimento daquela pessoa. Não existe ninguém que está sofrendo mais do que a pessoa transexual nesse processo de entendimento, de transição e de identificação. Ela é a pessoa principal do processo, é ela que está no processo de sofrimento psicológico, cultural, biológico, de não se entender com aquele corpo, né? Então a gente precisa validar, acolher esse processo da pessoa, entender que ela está num momento de vida, porque ela tá... o que acontece muito com a gente no geral? Preocupado com o que o outro vai achar da gente. Mas se ela não tá se entendendo, e aí ela ainda vai ter essa preocupação de parecer. Teve um caso que eu ouvi ontem, eu tava vendo, né, coisas pra trazer, e me impactou. De uma pessoa de 67 anos, um homem, filho único, foi engenheiro igual ao pai, o tempo inteiro, fez tudo lá que a família aconteceu, mas não criou família, não casou, nem nada. Quando os pais faleceram, ele foi nesse doutor que eu ouvi, o psiquiatra lá da USP, e pediu um laudo. Eu sou uma mulher. Eu não quero ser enterrada com esse órgão genital. Eu passei a minha vida inteira fingindo. Ele se sentia como uma mulher. Ele era uma mulher. Então, só que ele esperou os pais ali falecerem para depois conseguir. Então a nossa família é muito a nossa base, o nosso alicerce. Se um falar ali, a gente sabe, se um falar ali meio torto com você num dia, acontecer alguma coisa, a gente já fica doído. Imagina você não ser aceito. Eu mesmo, se minha mãe brigar comigo ali num dia, minha irmã falar meio torto, a gente já fica meio estremecido. Imagina se eu não sou acolhida por aquelas pessoas. Por isso que eu sempre peço no consultório, que se puder ir, quem é... Tem essa pergunta na minha anamnese. Quem é o seu apoio? Como é o seu apoio? Várias vezes. Não, minha mãe não me aceita. Minha mãe me chama pelo nome morto. Minha avó me aceita. Não, eu não sou acolhido, eu não tenho contato com mais ninguém da minha família. As pessoas que eu moro com os meus amigos. Eu tô sozinho.
Então, eu consigo perceber aquela saúde mental deteriorada baseado no apoio. Quem é seu apoio? Eu acabo extrapolando também, perguntando de bichinho, de estimação, porque acabam sendo bons acolhedores. Tem gente que só tem bicho. Não tem mais ninguém. E se sente sozinho. Ah, eu tenho um amigo. Eu até brinco. Se o seu celular for roubado, se acontecer alguma coisa, se você vai lá pra UPA, acontecer coisa, pra quem que você vai ligar? Eu gosto de ir extrapolando pra eu entender qual que é esse contexto que aquela pessoa tá vivendo. Muitas vezes, inúmeras vezes, não é a família. Quando eu falo família, é a família biológica, né? De sangue. Não é o pai, não é a mãe. E aí eu fico super feliz quando aparecem lá no consultório, no ambulatório, pacientes que estão com familiar. Às vezes o familiar precisa ser mais atendido do que o usuário, sabe? Tem vezes que eu gasto consulta com o familiar, que tá ansioso e passando pelo processo. O familiar também precisa de ajuda, de acolhimento, apoio psicológico aí. Mas ele não é o centro da situação. É o paciente, é o usuário. É importante ter esse olhar. Que ele que está no momento ali de sofrimento por não estar acolhido, né? Doutora, te agradeço demais por vir na nossa casinha trazer mais informações sobre o ser humano trans. Deixa eu falar dessa forma. Como que faz para te achar? Quais são suas redes sociais? Eu preciso, o ser humano que quer transicionar, o primeiro passo é a unidade básica de saúde. Não já ir lá batendo sua porta. Via SUS é o mais adequado. O SUS ainda é mais organizado, porque no ambiente particular, os médicos ainda são solitários. Graças a Deus, existem boas pessoas em Belo Horizonte, mas ainda são solitários. E o aspecto, ele precisa ser multidisciplinar. Né? Então é mais fácil. Aí pode começar no ambiente particular, como pessoas bem indicadas, tomar cuidado, mas via SUS ainda é melhor. É a primeira porta de porta de acesso. entrada, sim. Doutora Rafaela Conrado, muito obrigado. Eu espero que você volte mais vezes. Pode porque deixar. Esse é um assunto que deveria ser discutido nas escolas, dentro de casas. A gente tem que orientar. Mesas. É importante, né? Como é um número pequeno em termos de população, né? A gente tá aí com quase 2% da população. Acaba sendo grande, óbvio, mas ainda é pequeno. É importante a gente orientar pra gente saber acolher e incluir. Trabalhar com essa inclusão. Estamos todos aprendendo, tá? Então, se você se sentiu ofendido por eu ter errado algum artigo aqui, Se eu errei também, entendeu? Me desculpa. Vai perdoando, que a gente está aqui como forma de entender mais sobre o assunto, acolher também e principalmente trazer mais informações para a sociedade, tá bom? Curtam, comentam, compartilhem esse episódio, principalmente com quem você sabe que, cara, eu sei o que você tá passando. Até a próxima. Falou.